Boa tarde a todos. Agradeço a presença das cidades participantes nessa nossa penúltima videoconferência desse semestre, nesse programa Nossa Educação à Distância, do Projeto Nacional da Saúde, parceria do Ministério com a Faculdade de Medicina, do FMG. Hoje um tema escolhido por vocês, sem dúvida de extrema importância na realidade de todo médico, que é a parada cardiorrespiratória em adultos. O palestrante Dr. Saulo Saturnino, ele é intensivista, médico aqui do Hospital das Clínicas, na Universidade Federal de Minas Gerais. Agradeço já a presença do Saulo e passo então a ele a palavra para dar início à videoconferência. Eu só queria já deixar vocês bem à vontade, lembrar que essa é uma oportunidade de aproximar o médico da ponta com o especialista, então que vocês aproveitem essa oportunidade e façam questões relacionadas à própria exposição ou relacionadas ao tema, casos clínicos que já tiveram, casos de parada, poder o especialista aqui para a gente bater um papo ao final da exposição. As perguntas já podem sendo colocadas aí no chat durante a própria aula. Então eu passo a palavra ao Saulo para dar início a essa nossa vida. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aqui o convite do Gustavo do SETS, é um prazer estar falando sobre esse tema aqui para vocês. Bom, com relação à parada cardiorrespiratória, nós vamos falar predominantemente de adultos. A primeira boa coisa que eu posso dizer para vocês é que nós temos boas notícias. De uma maneira geral, a evolução dos protocolos de parada cardiorrespiratória, eles têm saído de um atendimento às vezes complexo, às vezes confuso, para cada vez um protocolo mais simples e um protocolo aplicável a realidades diversas. Eu acho que isso é feito também no intuito de que todos possam atender a parada cardiorrespiratória de uma maneira adequada, em uma variedade ampla de gama de recursos. Quando a gente começa a falar sobre parada cardiorrespiratória, a gente se baseia em diretrizes. Essas diretrizes, elas são frequentemente publicadas pelo Comitê da American Heart, na Circulation, e são meta-análises. Elas são revisadas a cada 5 anos. A última que nós temos é essa de 2010. E o que se trata? De que se trata essa meta-análise? Eles esperam esse período de 5 anos, fazem uma compilação de todos os trabalhos que são relevantes publicados sobre o tema, pegam todos esses trabalhos, analisam todos os pacientes individualmente e em grupo, agrupam esses resultados e fazem uma análise estatística disso, e a partir daí eles liberam as suas recomendações. Com relação à recomendação passada, essa de 2010, como eu disse, tem várias boas novidades no sentido da simplificação do atendimento da parada cardíaca, que eu acho que é extremamente interessante em termos de uniformizar e melhorar resultados, retirando algumas medidas, às vezes, não tão disponíveis e que os trabalhos progressivamente mostraram que elas não seriam tão efetivas como anteriormente se pensava. O que não mudou são as questões básicas, ou seja, a sua chance de sucesso no tratamento da parada cardíaca, ela depende basicamente do segmento, e da interação entre os elos de uma corrente que se chama corrente de sobrevivência pós-parada cardíaca. Isso envolve a ativação do sistema e a pedida por ajuda, o BLS, ou seja, manobras de ressuscitação cardiopulmonar básicas, bem executadas, a desfibrilação precoce, o suporte avançado de vida e encaminhamento para suporte avançado de vida e os cuidados que a gente chama cuidados pós-ressuscitação, cuidados pós-sucesso de ressuscitação. Isso não mudou muito. E isso é o essencial para que, se você conseguir a integração efetiva entre esses elos, você consiga não só a ressuscitação imediata, mas um bom resultado a longo prazo em termos de sobrevida e em termos de qualidade de vida e resultado funcional para esse paciente. Então,
baseado nessa cadeia de sobrevivência, a gente pode dividir didaticamente e até temporalmente o atendimento à PCR em etapas. Né? Essas etapas, elas começam com o reconhecimento. Depois do reconhecimento, a ativação do sistema de atendimento. Depois da ativação do sistema de atendimento, que inclui a chamada por ajuda, um suporte básico de vida bem feito. A conexão com o suporte avançado de vida em tempo adequado. E os cuidados pós-reanimação. Nós vamos falar do primeiro item, então, que é o reconhecimento. O reconhecimento, ele pode ser feito por qualquer indivíduo, seja um indivíduo que tem formação em área de saúde ou não, desde que devidamente educado e que esses programas de educação eles sejam amplamente divulgados, simplesmente pela verificação de sinais de circulação. Ou seja, o paciente está verbalizando, o paciente tem movimentos espontâneos, o paciente tem respiração espontânea. Se nada disso acontecer, esse paciente provavelmente está em um estado de mau fluxo cerebral e de parada cardiorrespiratória. Verificada uma situação como essa, a primeira atitude seria chamar por ajuda. Chamar por ajuda, óbvio, para ter alguém que auxilie no atendimento, mas que esse alguém traga o desfibrilador, ou seja, chamar por ajuda significa acesso rápido a um desfibrilador. Isso é o que efetivamente vai mudar a condição de parada cardíaca em um indivíduo pós-ressuscitado com qualidade, e é aí que está a sua maior chance de sucesso, porque é esse o ritmo que tem que ser revertido e é o ritmo inicial de boa parte das paradas cardíacas. A pesquisa de pulso, né, e aí nós já vamos passar o comentário rapidamente sobre o que há em termos de mudança das diretrizes anteriores para as atuais, ela é recomendada por um profissional treinado. O que se viu é que profissionais não treinados ou leigos, eles levaram muito tempo para detectar ou não a ausência do pulso, e essa detecção não era efetiva. Pelo estresse da situação, pelo eventual pulso mais fino, pela localização de checagem carótida. Então, isso não é, em ambiente pré-hospitalar e em atendimento por profissional não adequadamente treinado, obrigatório. Se você tem sinais de má circulação, como os primeiros que foram ditos em termos de verbalização, movimentos espontâneos e respiração, você pode considerar o indivíduo em situação de parada cardíaca e iniciar o pedido por ajuda e do desfibrilador. O suporte básico de vida, né, ele consiste na ressuscitação cardiopulmonar cerebral, que deve ser feita de uma maneira adequada, que também foi simplificada com relação aos guidelines, às diretrizes anteriores, e que nós vamos comentar um pouco mais à frente. E, principalmente, né, se você tiver uma situação de fibrilação ventricular ou de taquicardia ventricular, a desfibrilação estaria indicada. Para realizar a desfibrilação, você tem que ter o desfibrilador próximo, e daí a questão do primeiro passo, que é após reconhecimento, a chamada por ajuda. Então, o suporte básico, né, que é aquele treinamento de BLS, que nós consideramos como o passo inicial e que tem que ser bem feito e que pode ser feito por indivíduos que têm formação em área de saúde ou não, né, ele teve uma alteração. Né, aquela questão do antigo ABC, ele foi modificado para CBAD, ou seja, o foco principal hoje é compressão torácica bem realizada. Se o paciente está em atendimento de BLS, né, com a via aérea aberta, com compressões bem feitas, né, e você identifica um ritmo que seja chocável, ou seja, FV, TV sem pulso, esse choque deve ser de 200 joules se seu aparelho é bifásico
ou de 360 joules se seu aparelho é monofásico. Tá? É a primeira manobra, né? É a manobra inicial, é a manobra mais efetiva. Se você começou, né, com uma boa identificação e reconhecimento, e o reconhecimento do ritmo se seguiu nos primeiros momentos de suporte básico, a sua chance de sucesso é grande. E aí tem alguns números que nós temos que guardar. Tá? Quando você não tem uma via aérea definitiva estabelecida, ou seja, você está ainda no suporte básico de vida, a sua taxa de compressões para respirações, ela deve ser em 30/2, ou seja, 30 compressões torácicas a uma frequência cardíaca determinada de 100 batimentos por minuto, né, 100 compressões por minuto. Esse tórax tem que ter uma depressão de no mínimo 5 centímetros. Entre uma compressão e outra, você deve permitir que o tórax retorne à sua posição habitual, né, ou seja, tem que ter um tempo para que a compressão ela se desfaça, e isso é importante em termos de enchimento diastólico. E essas manobras de suporte básico de vida, elas não devem ter interrupções que sejam superiores a 10 segundos. Esses números fáceis de guardar na cabeça, 30/2, 100, 5 centímetros, 10 segundos, eles determinam a efetividade e o bom atendimento em termos de suporte básico de vida. Com relação a se o paciente pode ou não permanecer somente em compressões, em um ambiente pré-hospitalar, onde você não tem acesso imediato à via aérea e você esteja sozinho, é permitido que até em 6 minutos esse paciente permaneça só em compressões torácicas, sem ventilações. Isso é uma recomendação diferente da recomendação anterior, que facilitou muito o atendimento da parada cardíaca e que se mostrou mais efetiva, né, nos trabalhos comparativos entre uma situação e outra, em termos de resultados. Então, essa supressão das ventilações até 6 minutos, se você tem uma compressão adequada, o paciente ele deve ter o mesmo resultado, ou então resultado melhor do que se você estivesse tentando ventilar. Tá? Principalmente se o atendimento é feito por um socorrista só. A própria compressão e essa depressão de 5 centímetros, ela já gera uma ventilação que se supõe suficiente para manter a oxigenação nesse período. E, eventualmente, se você tiver odor suplementar que você possa ofertar ao paciente, isso também é desejado. Eventualmente, se o paciente for ventilado, né, se você tiver um AMBU, bolsa, válvula, máscara ou qualquer dispositivo de ventilação no suporte básico, a elevação do tórax ela tem que ser verificada e um suposto volume corrente de 6 a 7 ml por quilo seria o suficiente, ou seja, o paciente não precisa ser hiperventilado. Em suporte básico, então, revendo, via aérea não definitiva, ou seja, o paciente não está entubado e não tem nenhuma via aérea, prótese de via aérea, 30/2, 100, 5 centímetros, não interromper menor que 10 segundos. Está com dificuldade de ventilar, está sozinho atendendo, não é um problema, continue as compressões adequadas até que você obtenha ajuda. Está atendendo com mais de uma pessoa, existe a possibilidade de ventilação, existe algum dispositivo que te ajude a ventilar, 30 compressões, 2 ventilações, observa a elevação do tórax, 6 a 7 ml por quilo, isso é feito de maneira sincronizada nesse ponto, então a elevação do tórax da ventilação ela vai poder ser observada. Esses são, resumidamente, os requisitos básicos para um bom suporte básico de vida, né? O suporte inicial. Isso vai manter o paciente com oxigenação cerebral suficiente para que quando chega o suporte avançado e a situação efetivamente seja resolvida, ele tenha um bom prognóstico do ponto de vista cerebral depois da fase de ressuscitação. Revendo novamente, para ficar bem claro, o paciente está irresponsível,
não está respirando, ou ele não tem uma respiração normal, é aquele paciente que a gente chama de respiração argônica, que está tendo um gasping. Você vai fazer ativação do sistema de emergência, pedindo por ajuda e pedindo o desfibrilador, né, que deve chegar juntamente. Você vai começar o suporte básico de vida, 5 centímetros, então com força, rapidamente, 100 por minuto. Vocês estão vendo que aqui no BLS ele não coloca, né, esse é o algoritmo do próprio consenso da American Heart, ele não coloca as ventilações como obrigatórias. Você vai checar o ritmo, se indicado o paciente vai receber o choque, e esse ciclo se repete a cada 2 minutos até que você tenha acesso a suporte avançado. Então, de uma forma geral, melhorou muito, simplificou muito com relação às diretrizes anteriores. Bom, feito o suporte básico, esse paciente, se não respondeu às medidas iniciais e a primeira desfibrilação, ele vai entrar na fase de suporte avançado. O suporte avançado, ele também teve algumas modificações com relação às diretrizes anteriores e também se tornou mais simples, principalmente em termos de uso de medicações. Então, quais são os objetivos do suporte avançado? O que você tem que ter efetivamente acontecendo para que você possa considerar que você migrou de um suporte básico para um suporte avançado? Você tem que ter uma via aérea segura, ou seja, o paciente vai ter que ser entubado, ou você vai usar uma máscara laríngea, ou você vai usar um tube-tube, você vai usar o que você tem disponível para estabelecer uma via aérea segura para ventilação, que preferencialmente evite fenômenos de aspiração de conteúdo gásico. Com a via aérea segura, você vai ter uma boa ventilação, você vai assegurar que sua circulação está adequada pela medida, né, indireta de sinais que nós vamos colocar aqui diante de alguns cenários como obrigatório, e você vai pensar em abordar a causa da PCE. A obtenção da via aérea definitiva, como a gente disse, é um passo, e o acesso para a administração de medicamentos é outro. Eventualmente, a sua via aérea vai ser o seu acesso para a administração de medicamentos. Isso é verdade quando você não consegue obter um acesso venoso. E anteriormente, aí já uma modificação, ela era a segunda opção. Hoje, nós temos que o acesso venoso é a melhor opção, a via intraóssea é a segunda opção e a via do tubo endotraqueal é a terceira. Então, se você não tem nenhuma das duas primeiras e entubou o seu paciente, você já tem uma maneira de administrar medicações que melhorem a condição hemodinâmica e a chance de reversão do ritmo. Tá? O uso dessas drogas, elas têm esse objetivo. E você tem sempre que pensar na identificação de condições associadas, ou seja, em causas, né? Na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular, sim, mas na atividade elétrica sem pulso e a sistolia, principalmente. Né? Nessas duas situações, a chance de sucesso está intimamente ligada à identificação de uma causa que possa ser tratada. Então, aqui nós vamos dividir didaticamente o suporte avançado em duas situações. Né? A primeira situação é o suporte avançado no paciente que tem identificação ou que persiste em, após o primeiro choque do suporte básico, em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Esse primeiro traçado de eletro é o traçado da taquicardia ventricular, esse segundo traçado de eletro é o traçado da fibrilação ventricular, e a partir da identificação desses dois ritmos em um paciente que se encontre responsivo, sem respiração e sem movimentos espontâneos, nós vamos passar a fazer o tratamento. Ele provavelmente, se o desfibrilador chegou, vai receber o primeiro choque ainda em BLS, e se ele não respondeu e esses ritmos persistem, o tratamento a partir daqui em suporte avançado. A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, elas respondem por 80% dos casos de morte súbita. Então, é o ritmo predominante.
né? Pelo menos em fases iniciais, ou seja, quanto mais cedo identificado o paciente, maior a chance dele estar em um desses dois ritmos. Mais do que isso, são os ritmos que, por si só, determinam um melhor prognóstico no tratamento, né? Tanto pela chance de desfibrilação, quanto pelo fato de eles ocorrerem mais precocemente nessas situações. Então, o paciente vai receber o primeiro choque, via de regra, ele ainda vai estar em suporte básico de vida, ele não vai ter aquelas características de suporte avançado. Você vai fazer continuamente 2 minutos de manobra de ressuscitação cardiopulmonar e você vai obter, se o paciente persiste em PCR, acesso para medicações e a via aérea segura, que eventualmente podem significar a mesma coisa. Com relação às medicações, como eu disse, via venosa é melhor que a via intraóssea, que é melhor que a via endotraqueal. A gente prefere o melhor, mas eventualmente nós temos que usar, né, alguma das vias alternativas pela absoluta impossibilidade de conseguir um acesso venoso de maneira mais rápida. E quais as drogas que nós vamos usar, né, no suporte avançado, porque aí nós já estamos com a via, seja qual ela for, para administrar a medicação, e nós temos agora, né, a oportunidade de fazer um protocolo mais simples, né? E realmente se tornou muito simples. A droga é a epinefrina. A epinefrina quanto? 1 miligrama. Em quanto tempo? A cada 3 minutos. Então, esse é o tratamento de eleição. Toda aquela sequência anterior, né, ela foi simplificada nisso. Você pode usar 40 unidades de vasopressina, se estiver disponível, em substituição à primeira ou à segunda dose de epinefrina. Se a partir daí a situação de parada cardiorrespiratória ela persiste, a sua droga é a epinefrina nessa situação de FVTV. Quando você tem um primeiro choque, a fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ela não é resolvida, o paciente persiste em PCR, né? Você tem uma situação que a gente chama de FVTV refratária e você tem indicação de utilizar um antiarrítmico. O de escolha, né, é a amiodarona. A dose é 300 mg em bolos, mais um opcional de 150 mg. Tá? Essa é a droga de primeira linha de eleição que tem os melhores resultados. A lidocaína é uma alternativa, anteriormente com um nível de evidência para utilização maior do que nós temos hoje, né? Caso o paciente tenha documentada redução dos níveis de magnésio, ou caso ele tenha uma situação de taquicardia ventricular específica, que a gente chama torsade Poin, esse paciente deve receber 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio. Mas só nesses casos, né? Em qualquer outro, continua sendo a droga de eleição para melhora da chance de desfibrilação e manutenção posterior do ritmo organizado obtido, a amiodarona, com aquela questão da uma alternativa à lidocaína, mas com uma chance de sucesso e uma eficácia menor. Então, já que houve essa simplificação, nós temos que prestar atenção em alguns detalhes que são importantes. A primeira é a questão da adequação da sua manobra de ressuscitação cardiopulmonar, da sua verificação se o posicionamento do tubo está correto, né, e do seu acompanhamento pós-retorno de circulação espontânea. Então, hoje, existe uma recomendação de a utilização de capnografia assim que o paciente seja entubado. A gente sabe que esse não é um método disponível, amplamente disponível ainda, apesar de ser bastante simples, mas se disponível, ele auxilia muito, ele é o padrão ouro na confirmação do posicionamento do tubo, isso através de ausculta ou raio-x. Ele não tem a mesma especificidade para a confirmação desse posicionamento, e se você realmente tiver, é adequado. Valores, né, em ressuscitação que sejam superiores a 10 em fase de manobra de ressuscitação cardiopulmonar indicam uma ressuscitação efetiva,
e valores superiores a 40 depois do retorno de circulação espontânea indicam que esse retorno de circulação espontânea está sendo efetivo. Então, é um dispositivo útil, ele teve seu nível de recomendação elevado com relação às diretrizes anteriores. Infelizmente, não é um dispositivo ainda amplamente disponível e, portanto, utilizado, mas não é tão caro. Se você tiver disponível no seu ambiente, é adequado que se use. Como eu disse, o seu objetivo durante a manobra é que você tenha valores acima de 10, e isso te ajuda, né? Se o paciente, outro detalhe, ele foi entubado, aí você está autorizado a fazer ventilações não sincrônicas com as compressões. Ele vai receber uma frequência respiratória de 8 a 10 por minuto, né, via AMBU, que é o que via de regra se utiliza, né, dispositivo válvula-máscara. E ele não precisa ser ventilado excessivamente, nem com frequências maiores, nem com a tentativa de uma ventilação mais agressiva para se obter um volume corrente muito alto, né? Você pode fazer isso tranquilamente de forma sincrônica com essa frequência. Se você eventualmente teve uma situação onde você teve FVTV refratária, usou bolos de amiodarona e teve sucesso na sua cardioversão, você deveria manter essa droga, né, a última droga utilizada, no caso da amiodarona, 1 mg por minuto durante 6 horas, e depois disso, meio miligrama por minuto por 18 horas, até você completar a dose de bolos total. Como eu disse, a amiodarona superior à lidocaína. Se lidocaína for a única que você tiver disponível, tudo bem, a dose de 1 a 1 mg por quilo de bolos, e depois uma manutenção de 2 a 4 mg por minuto. 1 a 4 a gente geralmente utiliza 2 mg. Então vamos rever, né? Em FVTV, suporte avançado, né? Aqui nós estamos aqui na fase que poderia ser a fase de BLS. Você vai oferecer oxigênio, você está em manobra de ressuscitação cardiopulmonar, você vai colocar nesse paciente um monitor desfibrilador, né? Se tiver com a checagem de ritmo e o choque for indicado, ele vai receber o choque, né? Depois do choque, você vai continuar suas manobras de ressuscitação cardiopulmonar com atenção à qualidade das suas manobras, né? Depois de 2 minutos, o ritmo vai ser novamente checado, né? E se o ritmo ainda tiver indicação de choque, ele vai ser novamente chocado e o ciclo se refaz. Sempre ciclo de 2 minutos. Com relação às drogas, a partir do momento que você entrou em suporte avançado, né? IV ou intraósseo, né? Endotraqueal é aceitável. Epinefrina a cada 3 minutos é o que a gente faz. Amiodarona para TVFV refratária, né? Via aérea avançada, né? Leia-se tubo, máscara, laringe. Principalmente tubo, você vai conseguir utilizar adequadamente a capnografia. E sempre pensar em causas reversíveis da parada cardíaca nas quais você possa atuar, né? Esse é o resumo, ficou bem mais simples do que as recomendações anteriores. A outra situação na qual nós podemos encontrar um paciente em parada cardiorrespiratória, e vamos pôr nesse suporte avançado, é a situação de atividade elétrica sem pulso ou a situação de assistolia. Por si só, elas carregam um prognóstico muito pior do que se nós tivéssemos em FVTV sem pulso, e a nossa chance de sucesso aqui ela vai estar dependente da identificação de uma causa reversível, né? Atividade elétrica sem pulso, por definição, você tem uma atividade elétrica organizada do coração, mas você não tem o acoplamento dessa atividade elétrica com a contração efetiva miocárdica, portanto, com a geração de pulso, portanto, com a perfusão orgânica. A sistolia, você não tem nem a atividade elétrica e, obviamente, não a mecânica, e a questão é se confirmar que o paciente realmente está em assistolia, porque
ele é o ritmo que carrega pior prognóstico, pior até do que a atividade elétrica sem pulso. Os outros não são assim, e há realmente uma necessidade de se confirmar. Alguns chamam o protocolo em linha reta, mas são algumas atitudes simples que você tem que tomar. A primeira é saber se os seus eletrodos estão adequadamente posicionados e funcionantes. A segunda é aumentar o ganho dos seus eletrodos, porque, eventualmente, em situações de uma fibrilação ventricular fina, no monitor, isso pode facilmente ser confundido com a situação de assistolia. E a terceira é mudar a derivação, porque talvez o eixo da fibrilação ela coincida com o seu eixo de monitorização. Se você muda a derivação, né, depois dessas duas primeiras checagens, o seu ritmo é realmente a sistolia, né, infelizmente é uma situação ruim e nós vamos tentar aqui reverter mesmo assim com algumas medidas que visam diretamente a causa. Uma outra simplificação é que o uso das medicações ele ficou muito semelhante às situações de FVTD sem pulso que nós comentamos anteriormente. Então aqui, por exemplo, a recomendação da atropina anterior, ela não existe mais, né? Então o que a gente vai fazer em termos de medicação é basicamente a mesma coisa. E como eu disse, você vai obter sucesso se você conseguir identificar e tratar alguma das causas modificáveis associadas a essas duas apresentações. Quais são elas? Aí tem aquela regrinha já famosa aí dos ACLS, né, desde a saída das primeiras edições, que são os 5Hs e os 5Ps. Né? Aqui dos Hs, a hipóxia. Né? Obviamente nós vamos tratar isso com ventilação adequada, oferta de oxigênio. Hipovolemia, né? Infusão polêmica. Aqui a acidose, talvez uma das únicas situações onde você, se confirmado como causa, tenha indicação de administração de bicarbonato a esses pacientes. Distúrbios iônicos, principalmente hipo ou hipercalemia, né, nos quais o tratamento efetivo pode ter algum resultado. E não é muito frequente no nosso meio, mas pode acontecer, hipotermia e aí a questão do reaquecimento. Passando para os T's, algumas intoxicações, onde você tem antídotos específicos que possam ser utilizados, né? Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui. O tamponamento cardíaco, onde a medida que eu tiro seria a punção, né? Pericárdio centésico. Pneumotórax hipertensivo, né? Onde a drenagem do tórax geralmente leva à recuperação do ritmo e do pulso. Aqui a TEP, né, maciça, onde você atualmente tem uma indicação de que mesmo se o paciente esteja em parada cardiorrespiratória, ele receba o trombolítico, né, que é o tratamento da causa. E a trombose coronária, onde você tem também indicação de trombolítico, mas com resultados inferiores à embolia pulmonar, onde principalmente essa intervenção com a recanalização via trombose estaria indicada. Então, resumidamente, se você encontrou um paciente em atividade elétrica sem pulso ou assistolia, ou se ele evoluiu para isso, né? Tem algumas causas básicas a pensar e a investigar de uma maneira rápida, e se alguma delas foi identificada, você tem algumas ações também rápidas que possam te ajudar a reverter a situação de parada cardíaca. Se você não conseguiu identificar nenhuma dessas causas e o ritmo é esse, infelizmente o prognóstico é muito ruim. Então agora nós vamos tentar unir tudo o que a gente falou aqui de uma maneira organizada, né? Então vamos lá, o paciente está em parada cardíaca, você reconheceu porque ele não tem movimentos espontâneos, não tem respiração, ou ele está em gasping, ou a respiração agônica, e ele não te responde, você vai pedir por ajuda, né, que significa ajuda e desfibrilador.
Se o oxigênio estiver disponível, você vai fornecer, você vai colocar o desfibrilador e identificar o ritmo, e aí a sua pergunta é se o ritmo ele é passível de choque ou não. Se ele for passível de choque, você tem algumas atitudes, se não, outras. Vamos ver. Se ele é passível de choque, o paciente vai receber o choque, obviamente, vai receber ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos. Se a situação de parada cardíaca persiste, ele vai migrar do BLS para o suporte avançado de vida, onde ele vai ter acesso venoso, onde ele vai ter tubo endotraqueal, né? Vai continuar a RCP e depois de 2 minutos ele vai verificar se o ritmo ainda é chocável. Se for choque novamente, reassume o mesmo ciclo, aí você já tem o acesso, seja venoso, seja intraósseo, seja endotraqueal, você vai começar a administrar as drogas para aumentar a chance sua de sucesso, né? Tanto na desfibrilação quanto na correção de distúrbios hemodinâmicos. E aí a epinefrina é a droga de eleição, a cada 3 minutos. Né? Se você tiver capnografia, sim, vamos utilizar. Se ele persiste num ritmo chocável, né? PVFV sem pulso, o ciclo se repete. E você vai fazer o bolus de amiodarona e pensar nas causas reversíveis que possam ser tratadas. Aqui, na outra situação, onde você não tem indicação de choque, né, atividade elétrica sem pulso, sistolia, você vai manter a ressuscitação cardiopulmonar cerebral, vai migrar para tratamento de suporte avançado, com acesso venoso, com a mesma epinefrina, com a intubação, a viária definitiva que você tenha, com a capnografia também, se você estiver disponível. Se você tiver o ritmo chocável, ele muda para outro protocolo. Se não, você vai continuar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar cerebral por 2 minutos e considerar todas aquelas causas que nós falamos, e se elas forem identificadas, você vai tomar as atitudes necessárias para que a correção seja feita e então aumentar a chance desse paciente sair da situação. Bom, supondo que a gente tenha sucesso, né, nessas intervenções, a partir daí o que nós vamos poder fazer é ter a manutenção do nosso sucesso, né? Vamos chamar assim, manutenção do nosso sucesso, porque isso é o principal, obviamente, do atendimento, mas o resultado final em termos de status funcional, de retorno à vida produtiva, né, de o que a gente chama de avaliação funcional neurológica pós-PCR, né, ela depende também dos cuidados de pós-reanimação. Então, quem saiu de PCR, né? Saiu de PCR quem teve retorno de circulação espontânea e ritmo organizado por mais de 20 minutos. Sustentadamente, esse paciente ele saiu da situação. Então, enquanto ele está com você, você vai frequentemente reabordar se a via aérea está adequada, né? Se as ventilações estão efetivas, se a pressão está adequada e o pulso está adequado e a perfusão está adequada, para ter certeza que esse paciente continua bem. Isso envolve, obviamente, monitorização frequente, né, vamos chamar de sinais vitais, até que esse paciente possa ser transferido. Então, assim, ele saiu de uma situação crítica, mas alguém tem que manter o olho sobre ele, né, até que ele possa ser transferido para um UTI, para o acompanhamento do que hoje a gente define como uma síndrome pós-parada cardíaca. Então, os objetivos aí do atendimento, ou de uma situação de atendimento em unidade básica, são esses. A importância dessa transferência, né, e dessa manutenção do paciente é porque a gente, mais do que ressuscitação efetiva do ponto de vista cardiovascular, a gente quer um resultado funcional, né, que a gente mede em alguns parâmetros como o Glasgow Outcome Scale, que é uma avaliação funcional depois do ocorrido,
com o menor grau de lesão neuronal possível para que esse paciente possa retornar às suas atividades, né, ou à sua vida com a melhor qualidade possível. Então, aqui a gente quer preservar neurônio, e a gente sabe que você tem uma lesão neuronal não só no momento da parada cardíaca, mas no período imediatamente após, né, que a gente chama de dano secundário, onde tem aquele grupo de neurônios que eles ainda estão sob risco, eles precisam das melhores condições possíveis para se recuperar, eles não foram totalmente perdidos, e isso tem um impacto muito grande sobre o resultado final neurológico. A gente sabe também que o paciente que sofreu uma parada cardiorrespiratória, regra ele ter uma disfunção miocárdica, mesmo que ele não tivesse previamente, a gente chama de coração atordoado, né? E essa situação geralmente leva a comprometimento hemodinâmico, leva a uma pior perfusão cerebral, ela tem que ser detectada e tem que ser corrigida, né? Ela geralmente é transitória, se não há uma causa de base que determine a sua persistência, e sendo assim, né, com um grande grau de reversibilidade, ela tem um bom prognóstico desde que ela seja reconhecida e tratada e desde que ela não comprometa os outros órgãos, principalmente ao cérebro. A gente sabe que os períodos de lesão orgânica por resposta inflamatória sistêmica pós-PCR eles são muito frequentes, né? Você tem fenômenos de isquemia e reperfusão, que no final das contas vão levar a uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? O paciente vai se comportar com a disfunção orgânica não só associada à má perfusão orgânica da parada, mas à síndrome de isquemia e reperfusão pós-parada. Esses órgãos eles têm que ser frequentemente acessados, eventualmente eles têm que passar por substituição de função transitória, e isso é importante para a recuperação. Eles também são lesões, na maior parte das vezes, transitórias e que são importantes para a recuperação cerebral, que você mantenha um certo grau de homeostase desses órgãos, né, no período de lesões por isquemia e reperfusão. E, principalmente, às vezes, a abordagem da causa precipitante da PCR, ela vai envolver um suporte terciário que não vai estar disponível na maior parte das unidades. Isso envolvendo cateterismo, revascularização miocárdica, trombólise ou abordagem de embolia pulmonar ou de algumas outras situações, nas quais você precisa de um suporte mesmo de UTI, de um centro de atenção secundária terciária para que isso possa ser feito. A fase inicial da atividade básica bem feita leva a uma síndrome pós-parada cardíaca mais branda, e a abordagem dessa síndrome pós-parada cardíaca adequada leva a um resultado funcional neurológico melhor. E é isso que a gente quer para todos os pacientes, e então daí as recomendações de transferência depois da estabilização inicial. Uma das atitudes, né, que anteriormente era ainda questionada por um baixo grau de evidência, mas que hoje já foi incorporada às novas diretrizes como quase que obrigatória, isso desde esse trabalho de 2003, né, que foi também uma revisão sistemática que foi publicada. Já havia essa tendência, e se você for ver as recomendações para agora, 2010, né, as recomendações elas se iniciaram, né, para você fazer hipotermia terapêutica nos pacientes que tinham fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, tão somente, porque talvez só esses pacientes se beneficiassem, mas com o aumento de número de pacientes em outros ritmos incluídos, houve uma recomendação, embora um pouco menor, um nível de evidência B, mais um nível de evidência C B para taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, e nível de evidência C para sístole e atividade elétrica sem pulso, mas é algo que pode ser feito para a preservação cerebral desses pacientes, e aí você realmente precisa de um centro terciário que seja capaz de introduzir essas medidas, e quanto mais precocemente elas forem introduzidas, melhor o resultado neurológico dos pacientes. Então, é algo também que tem que ser considerado quando se pensa em transferência precoce pós-ressuscitação. Bom, com relação às considerações finais, né, o tratamento da causa precipitante, não só da parada cardíaca, mas como de qualquer evento que acometa a saúde, ele é fundamental, ele tem que ser pesquisado, a propedêutica tem que ser feita
e isso tem que ser levado em consideração para que no período intra-hospitalar ou mesmo imediatamente pós-alta o paciente não recorra na mesma situação. Nós devemos sempre pensar em quanto esses esforços de ressuscitação deveriam ser interrompidos uma vez iniciados, né? E as recomendações, né, elas não são homogêneas com relação a isso, mas de uma maneira geral se pensa que enquanto o paciente está em fibrilação ventricular taquicárdia-ventricular, ele tem uma boa chance de ser ressuscitado, e que o paciente que tem assistolia ou atividade elétrica sem pulso, e onde todas as causas foram devidamente abordadas, reversíveis, né, foram verificadas, e que você não encontra nenhuma causa para que você possa atuar, esse paciente também vai ter um prognóstico muito ruim, e aí temos que pensar em interromper os esforços, principalmente em assistolia. Nós estamos falando aqui do tratamento da causa precipitante, de quando interromper os esforços, mas aí vale a pena citar, né, e não faz parte assim, do protocolo de ressuscitação, mas uma consideração sobre quem realmente deva ser ressuscitado. Qual que é o status funcional desse paciente, qual que é a doença que levou ele à situação de parada cardíaca, e se isso realmente, a ressuscitação vai trazer algum benefício em termos de qualidade de vida e não só de sobrevida a esses pacientes, ou se a ressuscitação vai levar esse paciente a uma situação de sobrevida maior às custas de maior sofrimento, ou de uma situação, né, de não contato, lesão neuronal definitiva, dependência total. Isso tem que ser considerado também. E naqueles que a gente, né, resolveu introduzir as medidas e teve sucesso, sempre focar na transferência para cuidados pós-ressuscitação adequados, porque eles são essenciais para que, uma, parada cardíaca não recorra, 2, o paciente possa ter o melhor resultado possível em termos funcionais. Era isso que eu tinha para comentar. Nós estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida ou discussão. Eu não sei se você está querendo a geral, né? Eu vou colocar aqui para você a geral, e depois, se for alguma questão específica, você me manda outra mensagem. Então, a geral é essa, tá? É o começo do BLS, é o oxigênio e o foco nas compressões. Você vê que ele não coloca aqui a ventilação como obrigatória, nós estamos nos primeiros minutos. Se você tiver 2 pessoas e tiver condição de ventilar, 30/2, ok? Né? Se não, você vai seguir nas compressões, elas podem ser o suficiente. Chegou o desfibrilador. O desfibrilador te pergunta, né? Aí depende se é um DEA ou se é o que você tem aí, mas nós estamos falando para médicos, então vamos considerar que é o desfibrilador que você vai operar. O ritmo é chocável, sim ou não? Se sim, choque, né? Continua manobra de ressuscitação, aquela mesma história, 5 centímetros, né? Frequência de 100, se está ventilando 30/2, coloca o acesso venoso, continua em FV-TV, você vai chocar, né? Aí você já tem o acesso venoso e vai fazer aquele ciclo de 2 minutos. Epinefrina, né? A cada 3 minutos, está com o tubo capnografia, né? Nós estamos aqui, ó. Se o ritmo é chocável, né? Choque, FV-TV persiste, refratária, amiodarona, causas reversíveis, e aí você vai repetindo o ciclo. Aqui é mais simples ainda, se você tem ritmo não chocável, ou seja, atividade elétrica sem pulso ou assistolia, né? Você já passa para o suporte avançado imediatamente, né? Acesso, tubo, etc., capnografia. Se não obteve o ritmo chocável, né? Se obteve, você passa para o lado de lá. Se não, RCP por 2 minutos, pensando nas causas reversíveis, identificou alguma, trata, saiu para um ritmo chocável, pula para o lado de cá, não saiu, mantém o mesmo circuito, tá? Até que você considere que os esforços possam ser interrompidos. Não sei se era isso que você queria ver. Ou... Então, nós temos mais questões aí, a gente vai encerrar essa diferença, essa exposição de
alta qualidade, clareza, agradecer ao Saulo, e temas relacionados à área dele, eu já deixo pré-convite aqui para outras videoconferências no último semestre. A gente vai continuar com esse programa. No dia 13 de dezembro, a gente tem a nossa última videoconferência, que é intoxicação exógena em crianças, a doutora Juliana, que é plantonista lá da toxicologia do Hospital João 23, então eu já deixo aqui o convite para vocês para essa última videoconferência. E agradeço mais uma vez a participação de todos. Do Saulo, boa tarde. Boa tarde, obrigado.